O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um FPR Notícias. Seja bem-vindo. Você confere ao vivo o que é notícia na Universidade Federal do Paraná. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Siga com a gente. Nesse domingo, a população curitibana tomou as praças do centro da cidade para protestar contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os grupos se dividiram entre os dois tradicionais pontos de encontro da cidade. Na Praça Rui Barbosa, 5.000 pessoas, segundo a Central Única de Trabalhadores, e 1.700, segundo a Polícia Militar, protestaram contra o prosseguimento do processo de impeachment. Algumas pessoas sentadas assistiam à votação da Câmara dos Deputados por um telão, mas a maioria aproveitou o espaço para discutir qual seria o melhor futuro do país. O ato contou também com música ao vivo e manifestações culturais. Segundo a organização, a manifestação não era a favor do PT, mas sim a favor da democracia. O ato foi organizado pela Frente Brasil Popular e pelo Fórum de Lutas 29 de abril. Na Praça Santos Andrade, manifestantes também acompanhavam a votação através de um telão montado em frente à escadaria da Universidade Federal do Paraná. Os manifestantes levavam bandeiras do Brasil, faixas e cartazes contra a presidente Dilma, e também balões infláveis. Mesmo embaixo de um sol forte, crianças e até animais de estimação faziam parte da manifestação. Conforme a votação ocorria, muita vibração dos manifestantes com os deputados que se declaravam a favor do impeachment. Os movimentos Brasil Livre, Curitiba contra a Corrupção e Vem Pra Rua estimaram quase 10.000 pessoas. Segundo a Polícia Militar, foram 4.000. O ato pró-impeachment estava marcado para acontecer na Boca Maldita, ponto tradicional de manifestação dos curitibanos. Mas, devido à programação da Marcha da Maconha para o mesmo local, que já havia sido agendada com antecedência, o ato foi alterado para a concentração na Praça Santos Andrade. E na Boca Maldita, outras 500 pessoas se reuniram em protesto pedindo a legalização da maconha. Os manifestantes começaram a se reunir às 3 horas da tarde e de lá saíram em caminhada a partir das 4h20. Uma exposição de fotos sobre a Lituânia, um país da Europa pouco conhecido, foi aberta no campus da reitoria. A UFPR TV foi até lá para conhecer o evento. Lituânia. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste nome, mas ele existe há mais de 1000 anos. A Lituânia é um país do Mar Báltico, no leste europeu, reconhecido como um local estratégico na economia e cheio de riquezas culturais. E para divulgar as belezas do país mundo afora, surgiu a exposição Lituânia Desconhecida. Essa exposição de fotografias aéreas foi feita por um fotógrafo já experiente, apesar da pouca idade, para festejar, comemorar os 1000 anos do nome Lituânia, aparecendo pela primeira vez por escrito na literatura. Em 1009 é o momento que a palavra Lietuva, que quer dizer Lituânia, aparece. A cidade dividida pelo Lago Curlândia, o porto que não congela no inverno e os campos da Lituânia. Estas e outras 30 fotografias aéreas estão expostas no hall da reitoria e foram tiradas exclusivamente para a montagem no Brasil. Ele trouxe essa grande exibição, ele trazia para todos os países e mostra, porque essa é parte da Lituânia. E hoje, no ano passado, nós temos iniciativa fazer as fotos para o Brasil, só para o Brasil. Durante a cerimônia de abertura da exposição, o assessor de assuntos internacionais da UFPR, professor Carlos Siqueira, ressaltou a importância de trazer um recorte de uma nova cultura para a UFPR. Hoje é impensável você formar um profissional não passando pela cooperação internacional. E isso, claro, levando ao intercâmbio. E o que é possível também é proporcionar internacionalização em casa, uma vez que nem todos têm condição de sair. Então, apresentar um outro país através de uma exposição dessa é crucial, exatamente como você comentou, de despertar o interesse em novas culturas. Então, é muito relevante.
Estudantes de fisioterapia da UFPR estão selecionando candidatos com dor lombar crônica, ou seja, uma dor constante por mais de 3 meses, para um levantamento que vai avaliar diferentes tipos de tratamento utilizado nesses casos. A pesquisa vai ser de apenas um encontro, no qual o voluntário vai responder um questionário sobre as características da dor e depois será realizado um teste com um aparelho de estimulação elétrica. As pesquisas vão acontecer em junho, mas quem tem interesse de participar já pode se inscrever e receber mais informações pelo WhatsApp, no número 9655-9581. A professora do Departamento de Comunicação Social, Luciana Panke, foi indicada ao prêmio The Victory Awards como uma das mulheres mais influentes na América Latina na área de comunicação política. Desde a faculdade, quando estudava comunicação na PUC Paraná, Luciana Panke guarda um sonho que vem se realizando aos poucos e de formas diferentes: escrever e viajar. Da última vez que a professora uniu essas duas coisas, nasceu o livro Campanhas Eleitorais para Mulheres. É um livro que eu publiquei ano passado, só que é em espanhol, ainda em português não está pronto, que é Campanhas Eleitorais para Mulheres. Então esse estudo ele abrangeu 13 países e viajei também por vários países para dar palestras. Então essas mulheres que me acolheram nesses países ou que leram o meu trabalho, muitos já me deram o retorno por e-mail ou nos eventos, me agradecendo pelas dicas ou pelo fato de eu poder estimular que participe mais da política, que não tenham medo, que vençam certos obstáculos impostos inclusive pela nossa sociedade, né? Além do reconhecimento de quem viveu de perto a produção desse livro, o retorno também veio inesperado a partir da indicação ao prêmio. Eu fiquei bastante surpresa quando vi, né, quando eu recebi a indicação, mas eu fiquei muito agradecida porque é o resultado, na verdade, desde que eu terminei a graduação, quer dizer, faz 20 anos que eu trabalho com isso, e com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, e daí eu acho que às vezes, o que eu estava pensando ontem, às vezes a gente perde a dimensão do quão o trabalho da gente acaba sendo importante e influenciando outras pessoas. E o The Victory Awards reconhece uma área importante de pesquisa. A comunicação política ela vai abranger diversos eixos de atuação, desde estudar o que hoje a gente está vivendo no Brasil, que é essa mobilização, né, da própria população em pró ou contra impeachment da presidenta Dilma, estudar então esses movimentos, né, essas redes, estudar a atuação do jornalismo político enquanto um agente, né, de transformação ou de manutenção de determinado sistema, estudar eleições para ver que tipo de estratégia que cada candidato está adotando, ou então estudar também a forma de comunicação entre governos e a população, ou a participação da população nos governos. E quem quiser ver a professora Luciana Panke recebendo o prêmio de mulher mais influente da América Latina em comunicação política, precisa votar. É só entrar no site www.victoryawards.us. Lembrando que a votação vai até o dia 20, quarta-feira. Boa sorte, professora. Hoje, o tempo fica aberto em todo o estado, máxima de 33 graus em Pontal e mínima de 16 em Curitiba. Amanhã, a previsão é de o tempo permanecer aberto, máxima de 33 graus em Palotina e mínima em Toledo de 20. Na quarta-feira, o tempo segue sem mudanças, máxima de 32 graus em Matinhos e mínima de 18 em Jandaia do Sul. Na segunda-feira passada, o UFPR Notícias iniciou uma série especial sobre o Zika vírus e o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Hoje você vai ver que foi uma pesquisadora aqui do Paraná que comprovou que o vírus pode passar pela placenta da mãe para o bebê. E afinal, o Zika vírus pode ser transmitido sexualmente? Um momento mágico na vida de qualquer mulher. Muito especial para os homens também. Na primeira fase da vida, o ser humano é delicado e precisa de cuidados constantes. E com tanta fragilidade, pais e mães de todo o Brasil estão muito preocupados com um novo inimigo, o Zika vírus. O grande problema do Zika atual, que gerou toda essa
essa preocupação da mídia e dos órgãos de saúde mundiais é que ele, em gestantes, ele continua não causando grandes problemas para as gestantes, para elas, mas ele tem essa capacidade de atravessar a barreira placentária. Depois que ele rompe a barreira placentária e atinge os vasos do bebê, ele tem o que a gente chama de neurotropismo, isso é, ele tem uma predileção, ele gosta de tecido nervoso. Então ele vai para o cérebro. Os sinais de que o corpo foi infectado aparecem de 3 a 12 dias depois da picada do mosquito. Mas a principal preocupação é com as mulheres grávidas. A principal descoberta aí foi quando a gente estudou um caso de uma paciente que contraiu Zika com 6 semanas e com 9 semanas de gestação ela perdeu o bebê. Nós estudamos o produto do abortamento e descobrimos que a placenta estava alterada. E esta alteração na placenta era relacionada ao vírus, quer dizer, o vírus estava presente ali, foi confirmado pelo exame de imunohistoquímica na lâmina, foi visualizado ao microscópio e depois confirmado com o exame de RNA. Microcefalia, uma palavra que nenhum pai ou mãe quer ouvir. Ela ocorre quando o diâmetro da cabeça da criança é menor que o normal, causando má formação no cérebro e problemas cognitivos. Ainda não há vacinas e enquanto existem mais perguntas que respostas, a principal recomendação é a prevenção. Ele consegue ultrapassar a placenta, que é a defesa do bebê. A placenta defende o bebê do que circula no sangue da mãe. Então, o vírus ultrapassa essa barreira e atinge o bebê através disso. Então se colocam questões muito claras e diretas nesse debate mundial de mudança climática. Ora, o planeta está aquecendo ou vai se aquecer mais, como tem predições claras dos grandes organismos mundiais? E se ele vai se aquecer mais? E se algumas doenças dependem de calor, numa conclusão muito óbvia, essas doenças aumentariam sua incidência, vitimariam muito mais pessoas. O professor Navarro, do Departamento de Entomologia, faz um alerta. A gente pode dizer que talvez a gente não prestou muita atenção não, em todas as informações geradas. Como, por exemplo, olha, há muito tempo já se sabe, não foi aqui que foi gerado, que o ovo do Aedes aegypti ele é resistente à falta d'água. Ou seja, mesmo que eu não tenha chuva, e o recipiente lá permaneceu e a fêmea teve chance de colocar os seus ovos quando ainda tinha água, e se aquele recipiente não sai do ambiente, significa que na primeira oportunidade que caiu uma chuva, eu volto a ter larvas. Ou seja, essa é uma informação antiga que talvez não tenha sido de forma adequada. Ou ainda, as estações se sucedem. Passou o verão, as temperaturas começam a cair e eu tenho uma falsa ilusão que agora o mosquito deixa de ser um problema. E abaixo a guarda e não faço nenhuma ação de controle realmente ou de saneamento ambiental no sentido de resíduos e tal. Resultado, a temperatura também vai subir daqui a pouco e esses ovos ficaram ali no ambiente e o problema recrudesce. Em meio a tantas dúvidas e a incerteza de conter uma possível epidemia, podem existir outras formas de contaminação pelo Zika vírus além do mosquito. Uma delas pode ser através das relações sexuais. É o que diz o professor e pesquisador da Universidade do Colorado, Brian Foy, que teria infectado a própria esposa após retornar de uma viagem de pesquisa à África. When we became infected, I wanted to know what it was because I work on arbovirology. And so we collected our blood, but then my wife came down with symptoms maybe 3 or 4 or 5 days after I came down with symptoms. And I knew this was very unusual because she was not in southeastern Senegal with us. She hadn't left the United States for a long time. And so it seemed clear to me that there was a direct route of transmission. Soon after I started becoming ill, I had also symptoms of prostatitis and hematospermia. And because my children were also getting infected, and because I know that tropical mosquitoes don't live in northern Colorado, I figured that the route of transmission was directly to my wife, and it was more than likely sexual transmission because of the symptoms of hematospermia and prostatitis especially. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Entre no nosso site para rever esse ou outros programas feitos na nossa TV. E não esqueça de seguir e curtir a gente nas redes sociais.
Você fica agora com imagens das manifestações de ontem feitas por Carlos Baldo. A gente se encontra na quarta-feira. Até lá!